Sim, é muito interessante a sua questão. O anticristo ele não é o centro do fim das coisas. Ele é apenas um sinal de que o dia do Senhor está próximo. Se tu fores a ver, o Senhor Jesus ele enumera vários eventos que vão acontecer. Ele diz: quando vocês verem assentado aquele que não deve estar assentado naquele lugar, no templo, eis que o tempo está próximo. Então, ele é apenas um sinal de que Jesus Cristo está às portas, Jesus Cristo está vindo. É claro, muitos de nós esperamos que o mundo melhore, que as coisas melhorem, que o clima melhore, que haja menos catástrofes naturais. Mas isso é uma coisa que é impossível de acontecer. Te digo que é impossível porque a tendência é de piorar mesmo para que se cumpra a palavra de Deus. Este é tempo de cada crente, cada cristão, zelar pela sua própria salvação. É tempo de cada crente, de cada cristão, olhar por si mesmo, vigiar, andar segundo a vontade de Deus, buscar a face do Senhor. Hoje em dia há muito evangelho que fala muitas coisas, menos que deves buscar a face do Senhor, que deves te humilhar diante de Deus, que deves obedecer à palavra de Deus, que não deves pecar, que não deves amar as coisas deste mundo. Não é? O mundo evangelho diz que vai ficar tudo bem, que vais ter carro, que vais ter isto, mas aquilo. Mas o mais importante é ter a salvação da tua alma. Porque o tempo se aperta e o Senhor Jesus vem. O juízo de Deus, o dia do Senhor está próximo. Então vigia pela tua própria salvação. Sim, claro. Muitos tentam adivinhar quem é o anticristo, as datas, os dias, conforme muitas coisas, muitos noticiários. Mas quem lê vai entender quando chegar, não é? Tanto Daniel como João no Apocalipse, eles descrevem muito bem. Daniel descreve de uma forma detalhada quem será esta figura, como é que ela será. Ele diz que emergirá de um reino pequeno e se fará grande, não é? Que ele vai ter um apoio, um suporte, um poder que os seus pais não conhecem. E é um detalhe muito importante que está em Apocalipse, que diz que ele não terá o amor das mulheres. Quer dizer que um dos grandes detalhes desse anticristo é que ele não terá o amor às mulheres, ou não terá o amor das mulheres, não terá mulher. Quer dizer que provavelmente será uma pessoa homossexual, né? Então, quando virem essas coisas acontecerem, está próximo o fim. E uma coisa muito importante que me perguntavas é que os crentes vão passar pela tribulação? Claro, os crentes vão passar pela tribulação. É o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, que nesses dias haverá aflição, qual nunca houve, jamais haverá. E se não fora por causa dos escolhidos, não é? Que Deus abreviar esses dias, as coisas seriam piores ainda. Então quer dizer que o cristão que estará vivo, ou que está vivo agora, em que as aflições começam, porque quais são essas aflições? Ouvirão de guerras e rumores de guerras, eventos catastróficos naturais. Muitos dizem que é influência, são as mudanças climáticas. Mas isso não são mudanças climáticas, isso é a vontade de Deus, é a palavra de Deus se cumprindo. Paulo já diz que a terra geme por causa do pecado. Então, todas essas coisas que acontecem, os incêndios, os terremotos, os vendavais, os ciclones e ainda muito mais outras coisas que vão acontecer, não é? Eventos catastróficos que vão abalar o mundo, e as guerras, as provocações, as armas nucleares e tudo mais, é tudo o cumprimento da vontade de Deus, da palavra de Deus. Então, os crentes, os cristãos deviam estar alegres
quando isso acontece. Claro, não é para sabotar a terra nem o clima, mas deviam estar felizes e alegres, sabendo que a vontade de Deus está se cumprindo e que a promessa do Pai ela é verdadeira. Então tudo está a acontecer. Isto é para aqueles que estão atentos, não é? Que conhecem as Escrituras e estão atentos àquilo que está a acontecer. Então eles podem regozijar-se no Senhor em meio às perseguições, em meio aos eventos catastróficos que a Terra está enfrentando, não é? Para a glória de Deus. Porque eles sabem que aconteça o que acontecer, nós somos salvos, nós estamos salvos, nós continuaremos habitando nos esconderijos do Altíssimo, a mão do Senhor está nos protegendo, mesmo que venha a morte, mesmo que sejamos martirizados, não é? Sabemos que é para a glória de Deus. Sabemos que o Senhor, Ele tem prometido e irá cumprir a sua palavra em nós. Então, alegrem-se, crentes, alegrem-se, vós que amais ao Senhor, porque este é o cumprimento da palavra de Deus. Isto é o começo, é o princípio das dores e ainda vai agravar-se mais, não é? Não vai melhorar, mesmo com os esforços que se possam fazer, mesmo se plantarem-se milhões de árvores, não é? Se não houver arrependimento mais breve, é mais rápido, o cálice da ira de Deus vai enchendo. Então não serão as árvores que vão melhorar as coisas, não serão os discursos ambientalistas, não serão os atos do homem como tal, mas se houver arrependimento, quem sabe o cálice da ira de Deus não enche tão rápido. Mas como as coisas pioram, há muitos ateus, há muita homossexualidade, há muita idolatria, há muito adultério, há muita falta de noção de Deus. Então, essas coisas é que trazem a desgraça do mundo. Não são as fábricas nem outras coisas. Mas essas coisas trazem a desgraça porque o homem vai agindo conforme a sua própria sabedoria, o seu entendimento, patrocinado, claro, pelo diabo, não é? Mas o diabo também não está muito interessado com o fim das coisas, porque ele sabe que irá para o inferno, não é? Então, quando ele mais sabe, ele apercebe-se que o tempo dele está esgotando, está ficando cada vez mais pequeno, ele vai trabalhando no sentido de enganar a muitos, trazendo um evangelho de prosperidade, um evangelho de profecia e de adivinhar número de telefone, morada, conta bancária, coisitas que não interessam. Porque vejamos, se esses que se manifestam entre nós fossem profetas de Deus, eles diriam: assim diz o Senhor. Profetizariam para a nação, profetizariam para o governo, profetizariam a vontade de Deus sobre o povo, não é? Não profetizariam mesquinices e coisas que não têm nada a ver para nada. Então, a maioria deles está realmente ao serviço do diabo para enganar as pessoas e fazer com que as pessoas percam o foco, a salvação, percam o foco da santidade, percam o foco do amor, da humildade, da honestidade, do amor ao próximo, do não amor ao dinheiro, do não amor aos prazeres que a vida oferece, mas de amor a Deus. Perdem as pessoas ao foco da oração, ao foco do jejum, não é? Que são as coisas que mantêm um cristão vivo como tal. Então, mas é isso, meu jovem. Perguntas muito interessantes. Que Deus te abençoe em tudo. Então, para todos que são crentes cristãos, este é tempo de mostrar a vossa identidade. Porque Cristo vem e o dia do Senhor está próximo. E todos os eventos, a terra se cozinha para esse dia, não é? Tudo se cozinha para o grande dia do Senhor. God bless you.